Olá pessoal, eu sou a Jennifer e esse é o canal em debate, gênero e relações internacionais. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as ondas do movimento feminista. Então não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar aí as notificações. Então, pessoal, falar sobre o movimento feminista, ou também conhecido como as ondas do feminismo, passa a ser extremamente importante mesmo no século XXI, aonde a gente ainda passa por situações como a cultura do estupro, a violência contra as mulheres ou o estereótipo, né, com relação ao que é esse movimento ou o que é ser feminista. Bom, então no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês do que significou esses movimentos e o que as mulheres lutaram. Basicamente a gente fala que existem três grandes momentos, então são três ondas do feminismo. E a gente chama de movimento, né, quando as mulheres passam a se organizar de forma coletiva e aí em busca de alguns direitos. E antes de falar sobre esses movimentos, é importante citar também as precursoras, que na verdade foram importantes, mas que foram, né, contribuições mais de forma individual. A primeira delas é a Olympe de Gouges. Não sei se vocês já ouviram falar, né, mas as mulheres tiveram uma participação bastante significativa na Revolução Francesa. E quando a Revolução Francesa, que seria esse movimento, obtém a vitória e existe então a proclamação da República Francesa, a França não insere os direitos das mulheres. Então a Olympe de Gouges vai fazer uma declaração, que é a Declaração da Mulher, né, e da Cidadã, tentando inserir esses direitos das mulheres na legislação francesa, só que isso vai ser visto como uma crítica, uma oposição ao governo. Então ela é presa e aí nos anos de 1793 ela vai ser decapitada, ela vai ser morta pelo governo. Outra mulher bastante importante nesse período também, em torno de 1790, vai ser a Mary Wollstonecraft. Isso já no Reino Unido, aonde ela como escritora já, ela vai publicar alguns artigos, né, num jornal e também desenvolver, né, o que foi chamado de a reivindicação dos direitos das mulheres. Já naquele período, ela falava sobre a importância das mulheres terem uma educação de qualidade. Ela falava sobre a questão de que as mulheres não deveriam ser vistas como uma propriedade do homem, ou também, né, criticava a forma como, né, era vista a questão da relação entre o homem e a mulher dentro do casamento. Principalmente a crítica que ela faz é com relação ao prazer da mulher, que naquele momento isso era algo que as mulheres nem poderiam discutir ou ter o direito, né, de ter o prazer no sexo, no matrimônio ali, né, numa relação ali familiar. Então, basicamente, essas duas mulheres foram bastante importantes para tentar resgatar, né, o que elas já lutaram dentro de uma organização mais coletiva. Essa organização coletiva, ela se dá, essa primeira onda, ali a partir do século XIX, no meio do século XIX, mais para o final do século XIX, e o início do século XX. Basicamente, essas mulheres passam a lutar principalmente por salários dignos, ou seja, elas começam a trabalhar fora porque elas não tinham direito à herança e nem a uma propriedade privada. Então elas precisavam trabalhar fora, só que muitas vezes elas ganhavam muito pouco, muito menos que os homens, ou quando ganhavam salário. Muitas delas iam morar nessas fábricas com seus filhos e aí não tinham, né, a possibilidade de ter um salário. O salário era pago por essas fábricas através da alimentação e da moradia onde essas mulheres moravam. Além disso, também as mulheres começam a perceber, né, essa importância da educação, né, formal, uma educação de qualidade, e a partir dessas reivindicações, também, então, que poderiam ser adquiridas ou conseguir, né, conquistar estes direitos através do voto. Então, provavelmente vocês devem ter escutado, né, sobre as sufragetes, ou o movimento do sufrágio feminino. Então, basicamente, o que vai ganhar depois bastante força é justamente esse movimento,
pelo fato de se acreditar que as mulheres podendo votar, elas iriam então escolher representantes políticos que pudessem, né, implementar esses direitos. A gente está falando nesse sentido que dificilmente as mulheres nesse período conseguiriam aí, né? Não que não seja importante, porque eu sempre defendo isso, a importância das mulheres na participação política, mas como é um momento ainda bastante, né? Que a política era controlada ou dominada pelos homens, nesse momento é óbvio que, infelizmente, o que se tinha desse sufrágio é ainda as mulheres estarem votando em homens e que esses homens então pudessem então defender esses direitos. Mas é claro que isso é extremamente importante de a gente falar, de que gradativamente as mulheres também vão verificando a importância de estarem participando na política, né? De as mulheres estarem lá, né? Representando também, né? Essas buscas e essas lutas com relação aos direitos das mulheres. Então, basicamente, esse momento que é chamado de primeira onda do feminismo, ela vai se caracterizar mais por questões políticas e direitos sociais, né? Basicamente seria esse período que se caracterizou. Bom, a segunda onda do movimento feminista vai ser caracterizada ali por volta dos anos 60 até os anos 90. E basicamente esse período vai se caracterizar por algumas buscas que já tinham sido conquistadas e aí tentar justamente resgatar novamente alguns direitos. Provavelmente você já deve ter escutado sobre as duas grandes guerras mundiais, e aí vou falar especificamente mais da Segunda Guerra Mundial, que se iniciou ali em 1939 e vai até 1945. Esse é um período onde os homens passam, né, de fato, a ir para o contexto militar, eles vão lutar na guerra, e as mulheres substituem os homens nesse mercado de trabalho. Não que as mulheres não trabalhassem antes, mas aí vai ser de forma bastante geral as mulheres ocuparem esse espaço. E aí, de uma certa forma, elas vão já ter um salário, enfim. Quando existe o final da guerra, os homens retornam aos seus lares. E aí, então, né, há todo um contexto de eles, então, ocuparem esse mercado de trabalho. E aí as mulheres voltarem ao espaço doméstico. Então vai ter toda uma campanha estatal e da mídia também a trazer de que as mulheres deveriam agora ficarem responsáveis apenas à sua casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, enfim. Então, nos anos 60, que é um período de grandes manifestações sociais, movimentos sociais ganham força novamente, principalmente protestos com relação à Guerra do Vietnã, direitos humanos, o movimento também ambientalista, o movimento também feminino, né? O feminismo vai ganhar força novamente para trazer a ideia de que é importante as mulheres terem sim educação de qualidade, estarem ocupando esse espaço, né, nesse mercado de trabalho e sim com direitos iguais estarem ganhando a mesma coisa que os homens. Outra coisa também importante que marca esse período, além do resgate desses direitos, né, sociais, é também uma crítica com relação ao espaço privado, ou seja, uma violência doméstica e até mesmo a ocorrência de um estupro conjugal. Então tem uma frase que é bastante conhecida nesse período que é o privado também é político, ou seja, o meu corpo também é político. Além disso, né, dessa crítica, também vai ser também nesse momento aparecer as críticas com relação a esse culto da beleza, né, a esse domínio dos homens sobre o corpo feminino, a questão também sobre as buscas, né, sobre as mulheres estarem buscando, né, o direito ao aborto, também esse é o momento, o direito ao prazer. Então esse também é um período onde esse espaço privado também passa a ser importante. Ou a questão do corpo feminino também passa a ser importante nessa questão da luta com relação às mulheres. A escolha, por exemplo, com relação ao momento de ter filhos ou não, né? Neste período vai ser uma grande revolução dentro do movimento feminista, a questão da pílula anticoncepcional, a possibilidade das mulheres escolherem, né, qual seria o momento de fato de ter, né, os seus filhos. Vai ter aí, né, duas mulheres bastante importantes
que acabam contribuindo também nessa discussão, que é Simone de Beauvoir, né? Que ela vai falar justamente na sua obra O Segundo Sexo, que a mulher ela não nasce mulher, ela torna-se mulher. Basicamente já aí ela vai falar sobre a questão do gênero, que as mulheres elas passam a terem representações sociais e aí o que representa isso é essas relações de poder que acabam moldando como a mulher deve se comportar, como ela deve se pensar, como ela deve, né, agir no espaço, né, nessa sociedade. Então, por isso que ela fala, né, a mulher não nasce, mas ela torna-se mulher justamente por essas pressões sociais dentro da sociedade. E uma outra obra também é da Beth Friedman, que se chama A Mística Feminina, que ela vai trazer justamente essa crítica com relação às mulheres que estão em casa e que elas estão bastante depressivas, então ela vai fazer lá toda uma entrevista, uma pesquisa de campo para mostrar de como seria importante as mulheres terem essa participação do espaço público também, né? De estarem tendo uma participação mais significativa dentro da sociedade. Também é um momento que a gente fala de uma certa crítica às desigualdades sociais e também o aparecimento do movimento feminista negro, que não quer dizer que também ele não esteja acontecendo já lá na primeira onda, só que, no entanto, ele foi bastante silenciado dentro da primeira onda. Ou seja, a primeira onda do feminismo ela vai ser um movimento caracterizado por mulheres brancas de classe alta. Já na segunda onda, você já tem né, o reconhecimento sobre a importância também dessas discussões do movimento feminista negro. Ou seja, de que boa parte das discussões também são importantes dentro do contexto dessa diversificação, né, dentro da sociedade. Ou seja, a questão das mulheres negras passa a ser muito mais problemática e discriminatória do que a gente vai falar sobre a questão das mulheres, né, de classe alta. Então é uma crítica também com relação a esse domínio das mulheres brancas na primeira onda. Então vai existir aí também o aparecimento, ou não seria propriamente um aparecimento, mas aí então realmente ganhando força, né, essa discussão também política do movimento feminista negro neste período. E a terceira onda, então, do movimento feminista, que vai se caracterizar ali por volta dos anos 90, ou principalmente com o final da Guerra Fria. E basicamente seria trazer de novo, né, algumas reivindicações do que foi lá defendido, do que foi lutado no primeiro momento, na primeira onda e na segunda onda do movimento feminista, mas principalmente também trazer a ideia de que dentro do movimento feminista é muito complicado fazer essa universalização com relação às mulheres buscarem as mesmas coisas. Então, basicamente, esse é o momento de considerar que as mulheres são diferentes etnias, diferentes nacionalidades, diferentes religiões, de diferentes classes sociais e que essas lutas são diferentes. Ou seja, o que vai ser importante dentro do movimento feminista para as mulheres na América Latina ou no Brasil pode ser que seja completamente diferente das lutas e das necessidades das mulheres em um país, por exemplo, do Oriente Médio ou do continente africano. Então, é reconhecer essas diferentes vozes, essa intersecção dentro do movimento, e que seria muito complicado pensar nessa universalização. Então, é como se a gente pensasse da crítica que se fez bastante, de que boa parte das mulheres ocidentais achavam que o problema com relação às mulheres no mundo islâmico era a questão do uso do véu. E criticavam, por exemplo, o uso do véu como algo que elas não teriam liberdade, que elas seriam obrigadas a usar o véu. E aí, se a gente pensar que o movimento, né, feminista, existe sim um movimento feminista dentro do mundo islâmico, dentro do Oriente Médio, e que as reivindicações são outras reivindicações. E que elas encaram que a questão do uso do véu é como se fosse uma escolha. E que isso passa a ser não significativo nessa luta com relação aos direitos das mulheres. A luta seria, por exemplo, a um espaço, por exemplo, de trabalho, a questão do direito a uma educação de qualidade,
a questão da violência no âmbito doméstico. Então é tentar reconhecer justamente essas diferentes visões, essas diferentes lutas, essas diferentes buscas dentro desse movimento feminista. E não tentar generalizar como algo que seria totalmente horizontal, aonde a gente poderia dizer que tudo que se pensa, né, com relação às mulheres lá do Ocidente deveria ser aplicado e que é necessário para o resto do mundo. Então, na verdade, esse é o momento de criticar justamente a participação das mulheres de classe alta, né, e brancas que predominaram dentro desse movimento, principalmente na primeira onda do movimento e aí também, né, um pouco dentro da segunda onda do feminismo. Então, basicamente, esse é um período onde se tenta trazer essa discussão da transversalidade, da questão do empoderamento feminino também, a questão da discussão se tornar muito mais ampla sobre a questão do gênero, tanto que somente aí, né, nos anos 90, com a 4ª Conferência Internacional das Mulheres, que é a famosa Conferência de Pequim, vai ser justamente reconhecido a importância de ser inserido dentro de uma convenção e ser, né, verificado como algo relevante dentro das Nações Unidas, ou seja, dentro da ONU, o conceito de gênero, que é um conceito justamente que busca, né, essa questão da igualdade entre os sexos, né, entre o homem e a mulher, e também um pouco mais amplo do que isso, né, de que a questão do gênero é, na verdade, uma representação social dentro da sociedade. Então, basicamente, né, a terceira onda ela vai ser um pouco mais assim abrangente de verificar essa diversidade ou essa intersecção dentro do movimento feminista. E não quer dizer que as lutas permaneçam. Por exemplo, no Brasil, a gente ainda luta com relação ao salário, né, igual, né, ou seja, a questão das mulheres ganharem a mesma coisa, a busca por uma maior participação das mulheres no âmbito político, não apenas votar, mas também elas estarem atuando de forma política, uma liderança também por parte das mulheres, entre outras questões que ainda são importantes, principalmente aí com relação também ao combate a essa cultura, né, de que as violências com relação às mulheres ainda acabam, né, sendo algo extremamente alto dentro dos países, principalmente no Brasil, né? Então, uma cultura que deve ser ainda, né, combatida ou desconstruída, para não achar de repente que isso seria certo, né? A questão da violência com relação às mulheres, ou achar que as mulheres elas seriam uma propriedade dos homens também. Então você vai vendo que as reivindicações elas acabam sendo diferentes em diferentes espaços, em diferentes regiões. Então, basicamente, a terceira onda seria isso. E alguns autores falam também da quarta onda. A quarta onda, na verdade, ela se dá principalmente com relação à questão tecnológica. Então, em vez de ser esses espaços coletivos, além desses espaços coletivos de forma presencial, o que você tem, né, ali por volta aí do século XXI, ou principalmente com a virada ali do milênio, essa revolução tecnológica permite também que essas organizações elas se dão, né, elas possam se dar através das redes sociais. E aí se organizar de forma coletiva através dessas redes sociais para justamente conscientizar, né, e gerar alguns protestos ou algumas manifestações ou reivindicar também direitos e algumas mudanças. Então, basicamente, alguns autores falam dessa quarta onda, que é um momento mais dessa utilização das redes sociais também dentro desse movimento feminista. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Então, não esqueçam de curtir, né, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos também. Até a próxima!